A divulgação do resultado das provas discursivas em concursos públicos é um processo que gera grande expectativa entre os candidatos. No caso do Concurso Nacional Unificado, CNU, organizado pela banca examinadora, Sesgran-Rio, um ponto polêmico que se destacou foi a maneira como a interposição de recursos sobre as provas discursivas foi apresentada aos candidatos. A falta de clareza e de explicações detalhadas sobre os motivos que levaram à manutenção ou alteração das notas gerou desconforto e questionamentos entre os participantes do certame. Ao abordar esse tema, é necessário compreender o papel fundamental que a transparência desempenha em concursos públicos, especialmente em etapas subjetivas, como as provas discursivas. O processo de correção dessas provas, diferente do que ocorre em provas objetivas, envolve a análise e interpretação do conteúdo elaborado pelos candidatos. Consequentemente, a avaliação é mais suscetível a variações interpretativas por parte dos examinadores, o que torna ainda mais importante a disponibilização de critérios claros e justificativas detalhadas. No caso específico do CNU, os candidatos que entraram com recursos em relação às suas notas na prova discursiva não receberam o retorno adequado da banca organizadora. A única informação fornecida era se houve ou não interposição de recursos e a nota final da prova, sem qualquer explicação sobre o motivo do deferimento ou indeferimento dos recursos. Essa prática, infelizmente, não é inédita em concursos organizados pela Sesgran-Rio, mas, dado o alcance e importância do CNU, essa falta de transparência torna-se ainda mais questionável. A ausência de uma justificativa clara e objetiva sobre o resultado das provas discursivas e dos recursos não apenas frustra os candidatos, mas também compromete o princípio da isonomia, que deve reger qualquer concurso público. Cada candidato tem o direito de entender onde errou ou onde acertou, especialmente em uma prova discursiva, onde a subjetividade pode influenciar diretamente na nota final. Ao não oferecer uma explicação detalhada, a banca impede que o candidato tenha uma compreensão plena do processo de correção e revisão. Além disso, a falta de transparência dificulta o aprendizado e a melhoria dos candidatos para futuros concursos. Saber quais foram os pontos de destaque e quais aspectos precisam ser aprimorados é essencial para que o candidato possa se preparar de maneira mais eficaz nas próximas provas. Sem essa devolutiva, o candidato fica perdido, sem saber como ajustar seus estudos e sua forma de responder às questões discursivas. Esse tipo de prática também levanta questionamentos sobre a legalidade do procedimento adotado. Embora a Sesgran-Rio já tenha agido de maneira semelhante em outros concursos, o CNU, por sua visibilidade e importância, coloca a situação sob uma nova perspectiva. Muitos candidatos estão considerando a possibilidade de recorrer à justiça para garantir o direito a uma revisão adequada de suas provas, com justificativas detalhadas sobre os recursos. A via judicial, no entanto, pode ser longa e complicada, mas em alguns casos pode ser a única alternativa viável para garantir a transparência e a justiça no processo de correção. É importante destacar que a Constituição Federal de 1988 prevê a transparência como um dos princípios que devem nortear a administração pública, incluindo o processo de realização de concursos. A partir desse princípio, entende-se que os candidatos têm o direito de obter informações claras sobre as decisões tomadas durante o certame, o que inclui a correção das provas e a análise dos recursos. A ausência de explicações detalhadas por parte da banca organizadora pode ser vista como uma violação desse direito, o que justifica o interesse de muitos candidatos em buscar soluções judiciais. Além disso, a falta de motivação nas respostas aos recursos pode violar o direito à ampla defesa, previsto na Constituição. Quando um candidato entra com um recurso, ele está exercendo o direito de questionar uma decisão que considera equivocada, e essa contestação deve ser respondida de maneira fundamentada. Sem essa resposta adequada, o recurso perde sua função e o candidato não consegue exercer plenamente seu direito. A discussão sobre a transparência e a motivação nos concursos públicos vai além do CNU e da Sesgran-Rio. Esse é um problema recorrente em muitos certames no Brasil, onde bancas organizadoras adotam posturas que desrespeitam o direito dos candidatos a uma avaliação justa e transparente. Em concursos com milhares de inscritos, como é o caso do CNU, a pressão por uma correção rápida muitas vezes leva à adoção de práticas que prejudicam a qualidade e a transparência do processo. Por outro lado, há exemplos de bancas organizadoras que adotam práticas mais transparentes e detalhadas na correção das provas discursivas.
Algumas bancas fornecem um espelho de correção detalhado, indicando os pontos onde o candidato perdeu ou ganhou pontos, o que permite uma análise mais clara do desempenho individual. Além disso, algumas bancas também oferecem a possibilidade de uma argumentação mais aprofundada nos recursos, o que contribui para uma maior confiança no processo de correção. A transparência nos concursos públicos não é apenas uma questão de legalidade, mas também de confiança na administração pública. Quando os candidatos percebem que o processo seletivo é justo e transparente, a legitimidade do concurso é reforçada e os melhores candidatos se sentem encorajados a participar. Por outro lado, quando há falta de transparência, a desconfiança cresce, e isso pode impactar negativamente tanto o concurso quanto a própria imagem da instituição responsável pela sua organização. A expectativa é que, com o tempo, as bancas organizadoras de concursos passem a adotar práticas mais transparentes, especialmente em provas discursivas. O uso da tecnologia pode ser um aliado nesse processo, permitindo que os candidatos tenham acesso a espelhos de correção detalhados, a justificativas dos examinadores e até mesmo a gravação da correção das provas. Essas inovações podem ajudar a reduzir a subjetividade e a garantir uma avaliação mais justa e transparente. Em suma, o caso do CNU e da Sesgran-Rio destaca a importância da transparência nos concursos públicos, especialmente nas etapas mais subjetivas, como as provas discursivas. A ausência de justificativas detalhadas sobre os recursos prejudica os candidatos e compromete a confiança no processo seletivo. O caminho para solucionar esse problema passa pela adoção de práticas mais claras e objetivas, que garantam aos candidatos o direito de compreender plenamente seu desempenho e as decisões da banca organizadora. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!